TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos começando mais um programa plenário da cidade pela TV Fortaleza, canal 61.4, a emissora da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje nós estamos recebendo a senhora Rejane Araújo, ela que é coordenadora do posto Fortaleza do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que faz um importante trabalho, não é isso, dona Rejane, sobre a questão da prevenção do suicídio. Gostaria que a senhora começasse falando sobre como foi criado o CVV. Bom dia. O CVV foi criado há 55 anos em São Paulo. O primeiro posto no país foi implantado em São Paulo. E o nosso posto em Fortaleza foi implantado há 31 anos. Comemorou então, agora recentemente, né? Isso, dia 5 de janeiro agora, nós fizemos 31 anos de funcionamento do posto em Fortaleza. E estivemos na beira-mar, alguns voluntários fizeram panfletagem. É uma forma que a gente encontra, inclusive, de divulgar o trabalho, quando a gente faz esses eventos também, distribuindo panfletos. E um importante trabalho, diga-se de passagem, porque se tem um assunto que ainda há uma certa polêmica de abordagem na mídia, é a questão do suicídio, né? Eu lembro até que nas faculdades de jornalismo era orientado que não se noticiasse o suicídio, né? E aí como é que vocês vêm tratando essa questão hoje no CVV? O assunto ainda é revestido de muito tabu. As pessoas evitam falar, ainda há um espaço de muito medo, de receio de se tocar no assunto. As famílias muitas vezes preferem omitir quando há casos de suicídio na família. Há uma dificuldade em se falar sobre o assunto e a gente vem junto à imprensa, junto às instituições, à sociedade de uma maneira geral, para quebrar esse tabu, porque foi identificado através do último relatório da Organização Mundial da Saúde que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Então, imagine que se a gente faz uma divulgação maior, se a gente consegue alcançar os meios acadêmicos, as escolas, a sociedade de uma maneira geral, a gente vai estar falando sobre suicídio. A gente vai passar a dizer para as pessoas que se ela tem um transtorno mental, se ela tem um problema de saúde mental, esse problema pode ser tratado. E se ele for tratado, muitas vezes a pessoa vai eliminando aquela ideação suicida que faz parte do próprio sintoma da doença. Então, o nosso trabalho também tem sido isso. Além de fazer o atendimento, que por telefone é 24 horas, através do telefone 141, nós também procuramos abrir esses espaços, participando de palestras, organizando seminários também, atendendo a imprensa, quando nós somos chamados muitas vezes, para pedir para as pessoas falarem abertamente sobre isso. Pois é, porque a grande questão é realmente ter alguém com quem você compartilhar aquele momento, porque às vezes uma ligação pode salvar, evitar a pessoa de fazer o pior, né? O que é que a gente faz lá no CVV? Nós trabalhamos, o nosso atendimento é baseado em exercitar a escuta. É o ouvir que a gente vai oferecer àquelas pessoas que estão em estado de sofrimento, muitas vezes porque não tem com quem desabafar. São problemas que elas não estão conseguindo superar, a dor vai crescendo dentro delas, vão alimentando aquela dor, aquele sofrimento. Uma angústia, né? Uma angústia que muitas vezes eles acham que não dão conta de resolver. E se estão doentes, eles têm medo, inclusive, de procurar ajuda profissional, porque vem a ser entendido como uma pessoa fracassada, que não teve sucesso na vida, e por conta disso, muitas vezes eles acham que morrendo, praticando o suicídio, seria a eliminação do sofrimento. E há uma preocupação sobre isso, porque a cada morte por suicídio, no mínimo 6 pessoas são diretamente afetadas após aquele óbito. É mesmo? Tem todos os familiares, as pessoas que convivem, que muitas vezes passam a ter problemas por conta da morte por suicídio. Algumas pessoas passam a se sentir responsáveis, querendo encontrar o porquê da pessoa, do familiar ter praticado o ato. E aquela dor vai crescendo no meio familiar e eles ficam com dificuldade de superar a dor.
além da perda do familiar, fica toda uma sequela por conta do próprio ato. Ficam se sentindo culpados também, né? De uma certa forma, né? Às vezes se sente até culpado. Quando na realidade a gente sabe que quem pratica o suicídio não há uma causa específica. São multifatores, né? E como eu falei, se 90% das pessoas estão doentes, um tratamento chegaria para ajudar essa pessoa. E nesse processo de ajuda, né, a gente oferece o CVV como instituição que vai acolher aquele desabafo, acolher aquele momento que a pessoa está se sentindo sozinha, sem esperança, achando que nada mais vai mudar na sua vida, né? E de repente, muitas vezes, só em desabafar, em compartilhar com alguém aquela dor que eles estão sentindo, às vezes eles estão vendo que está diminuindo um pouquinho aquele peso, eles vão aproveitando, vão fazendo uma reflexão sobre até a fala deles também. É um atendimento que a gente faz de uma maneira compreensiva, em que a gente respeita as pessoas, aceita as pessoas como elas são, e também a gente confia, acreditando que a pessoa tem condição de sair. Agora, é necessário que tenha ajuda também para que ele possa sair, porque se é um problema de saúde, o problema precisa ser tratado. Sem dúvida. Agora, senhora Rejane, é sempre muito difícil, claro, sempre ou quase sempre a gente é pego de surpresa nesses casos de suicídio. Mas existem alguns sinais em que as pessoas podem observar um amigo ou um familiar que está passando por esse problema que poderia levar a essa fatalidade? Existem alguns sinais, pela experiência que a senhora trabalha, em que as pessoas podem identificar e já acender a luz amarela para que você possa já ajudar de imediato, sem a pessoa falar? Nós falamos que há sintomas. As pessoas que estão com aquela ideação suicida forte, elas começam a apresentar um comportamento diferente. Às vezes, a família pode não perceber, mas há situações em que a família, às vezes, prefere achar que aquela coisa não está acontecendo. Como se não se aproximasse da situação, se não abordasse o assunto, ele desaparecesse. E aí é onde está toda a dificuldade do familiar. Então, assim, você percebe pessoas dizendo que a vida não está mais valendo nada, ninguém me entende nesse mundo, eu sou uma pessoa inútil. Se isola. O que é que eu estou fazendo na vida? Vão praticando o isolamento de forma que nem os amigos se aproximam mais. Às vezes oferecem ajuda, mas a pessoa tem dificuldade até de falar sobre o assunto. E às vezes também a ajuda acontece de uma forma despreparada. Isso é interessante. Quando a pessoa está doente, ela não está pedindo para as pessoas exigirem dela um comportamento diferente da que ela está podendo oferecer. Se ela está sem vontade de sair, é porque realmente para ela é difícil, às vezes até tomar um banho, trocar de roupa, frequentar lugar, conversar com pessoas, porque é tanto sofrimento que eles preferem muitas vezes ficar sozinhos. Então, assim, há sintomas, né, na própria fala dessas pessoas que sugerem que elas estão precisando de ajuda. E a gente indica ajuda que precisa ser de profissionais, ajuda que, muitas vezes o psiquiatra precisa prescrever a medicação para regular as taxas, é uma terapia através de um psicólogo, é a ajuda do CVV, conversando sobre o assunto, sendo acolhido dentro da necessidade dele, com uma conversa compreensiva. Uma ajuda mais profissional, né? Mais profissional, no sentido de não ter julgamentos, não ter críticas, não ter cobranças. Eu vou só pedir um instantinho para a senhora, que a gente vai fazer um rápido intervalo e volta a falar sobre esse assunto muito importante, com orientações importantíssimas aí para as pessoas que se deparam com esse tipo de problema, tá? Então daqui a pouco a gente está de volta. Era uma escola muito engraçada, não tinha lousa, não tinha nada. Não é nada engraçado ver o estado de grande parte das escolas públicas brasileiras. Faltam bibliotecas e quadras esportivas. Energia elétrica nem sempre tem. Ver de perto essa situação e agir para mudar é o objetivo do Ministério Público pela Educação. Conheça o projeto acessando o site. MPEDUC, uma iniciativa do Ministério Público Brasileiro pela Educação.
Já estamos de volta no programa plenário da cidade, hoje conversando com a senhora Rejane Araújo, ela que é a coordenadora do posto Fortaleza do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Importante trabalho voluntário que é feito na questão da prevenção do suicídio. Senhora Rejane, a gente falava agora há pouco sobre a importância de saber também dar essa ajuda que a pessoa está precisando, né? Porque como a senhora falou, não é só dizer, olha, eu estou aqui do seu lado, enfim, precisa toda uma estratégia, uma orientação de como a pessoa deve proceder, senão vai complicar mais ainda o problema, né? Muitas vezes complica, porque se a pessoa já está tendo dificuldade de melhorar seu astral, a cobrança muitas vezes vem a ser a jogar no fundo do poço. Se sentir cada vez mais fragilizada, mais fracassada, né? Então a ideia qual é? A ideia é compreender, realmente está difícil ali, está precisando de ajuda, o profissional vai orientar, a terapia vai ajudar. A gente sabe que há poucas políticas públicas nesse sentido que possam favorecer o atendimento da população de maneira geral, né? Por isso que a gente cita um trabalho que é relativamente barato, que seria o atendimento através do 141, que nós fazemos no CVV, ao custo de uma ligação local. Nós também fazemos atendimento pessoal. A pessoa que está precisando de ajuda pode ir no horário de 8 da manhã até as 15 horas e nós conversamos com elas nesse horário, né? Dando o mesmo tratamento que a gente procura dar por telefone. E assim, eu gostaria de ressaltar que o nosso trabalho, ele é feito de uma forma atendendo ao anonimato. As pessoas só se identificam se quiserem. Ótimo. E nós asseguramos também o total sigilo do que é conversado. Então, muitas vezes a gente percebe que aqueles assuntos que eles querem abordar, às vezes eles não encontram liberdade de conversar com a família. É verdade, nem amigos muito próximos. Nem né? amigos, né? E pelo fato de não se identificarem, pelo fato, às vezes, de conversarem com a pessoa que também está acolhendo, que não vai cobrar, eles se sentem mais à vontade. E o que é importante, que é uma pessoa de confiança, né? De confiança, se sentem mais à vontade para conversar, né? Então, assim, a gente diz que a gente trabalha numa linha que nossos pilares são o respeito, a aceitação, a compreensão empática e a confiança. Dentro de um trabalho sem julgamentos, sem cobranças, sem críticas, acolhendo a pessoa como ela vem e entendendo que a forma como ela vem é o que ela está precisando de todo o respeito. A acolhida se dá nesse sentido também, de respeitar, de aceitar, de ter toda uma tolerância, que às vezes o familiar, por ser despreparado, por não ter tempo, não ter disponibilidade também, e muitas vezes não tá com condição de ajudar, né, de oferecer. Então, seria assim um apoio que a gente dá, esse apoio emocional, esse amigo provisório que a pessoa vai encontrar ao ligar ou nos procurar. Interessante. E como hoje em dia, né, com essa vida toda de correria, de cobranças, né, a gente vive numa sociedade e que cada vez mais ela exige das pessoas que sejam os melhores, né? Que não só na vida real, mas também na vida virtual, porque hoje há também essa vida de redes sociais em que você tem que parecer o melhor também, né? Então, acho que tudo isso acaba acarretando um turbilhão de pressão na pessoa que muitas vezes pode discorrer num caso como esse, né? Certamente. A gente vive numa sociedade em que as pressões são muito fortes, a necessidade de ter uma cultura da beleza que tem sido exigido de uma maneira muito cruel para as pessoas. Há um individualismo também muito, muito gritante que a gente percebe, um egoísmo, as relações têm acontecido muito no meio virtual, a gente tem se afastado cada vez mais das pessoas. No momento em que a internet une, ela também tem afastado, né? É o grande paradoxo da rede social, Então, dentro né? de nossas famílias, nós estamos cada um com o seu celular, com o seu equipamento, se comunicando com o mundo afora e perdendo a comunicação com os mais próximos. Isso tem acontecido, né? E a gente tem também se preocupado muito com a questão do bullying.
Nós vivemos um momento de muita intolerância. A gente tem imposto muito o nosso ponto de vista e a gente tem dificuldade de respeitar que as pessoas também podem pensar diferente da gente. É verdade. E que a partir das diferenças que a gente cresce. Então, assim, voltando a essa questão do isolamento que a gente tem vivido, apesar de todo esse avanço na tecnologia, permitindo que a gente se comunique com as pessoas no mundo aí fora, né? O que a gente percebe é que o ser humano é um ser gregário. A gente nasceu para viver em sociedade, né? Para viver nas comunidades, para viver junto um do outro. Então, esse isolamento, ele está trazendo malefícios para as pessoas. É verdade. E que a gente também, né, dona Jane, não necessariamente 24 horas a gente precisa ser o feliz, o melhor, porque a rede social, ela mostra isso, que as pessoas só publicam o lado bom da coisa, né? Como se ela 24 horas tivesse... E a gente tem que ter a consciência de que nós vamos ter o nosso momento ali de um pouquinho de tristeza, né? Da gente se resguardar um pouquinho mais, ficar em silêncio e fazer uma coisa que você goste, né? Porque eu acho que tudo isso as pessoas estão perdendo essa consciência, né? Olha, essa sua colocação é importantíssima. A gente vê uma rede social que anuncia felicidade 24 horas, 24 como você está horas. falando. Uma falsa felicidade. Uma falsa felicidade. Em setembro, no ano passado, nós fomos convidados para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E nessa Assembleia, né, a gente até nos comentários finais, a gente mencionou, as escolas, de uma maneira geral, elas têm cuidado de ensinar as disciplinas, mas uma disciplina como a administração das emoções não é ensinada. Então, assim, nós temos dificuldade de lidar com nossas frustrações, com nossas tristezas, com nossas decepções. Esse lado é muito negado, mas ele existe. E todos nós passamos por nossos momentos de tristezas, de frustrações, de decepções, de raiva, né? Então, são sentimentos que todo ser humano é dotado, mas, no entanto, na convivência é negado aquele sentimento. Então, só é exigido o bem-estar, a alegria, está todo mundo feliz. Então, essa falsa felicidade, ela também vai minando na pessoa uma realidade que ela não tem, né? Que ali não é a vida real dela. Ali ela está exercendo um papel. E exercendo esse papel, a pessoa vai precisar usar uma máscara. E essa máscara, ela despende muita energia no ser humano. Porque a gente gasta com menos energia sendo a gente mesmo, como a gente é, né? A vida tal como ela é, do que usando máscara, né? Tendo uma aparência de quem nós não somos. Então, a gente vai despender muito mais energia para ser esse 100% que a rede social está exigindo. Quando, na realidade, nós temos nossos dias em que nós estamos mais abalados, porque são problemas de diversas ordens que nos abalam também, problemas financeiros, problemas afetivos, problemas de relacionamentos, então tudo isso acontece. Somos humanos, né? E problemas que nos fazem crescer, nós temos que aprender a crescer com esses problemas. Assim, tem um estudo muito interessante, a senhora falava na questão das máscaras aí também, nessa coisa das redes sociais, que é a tal da síndrome dos muitos seguidores, né? De repente, assim, você, nessa sociedade que vive hoje, de repente, se você não tiver muitos seguidores nas suas redes sociais, você se sente um ninguém. Quando, na verdade, não é isso, né? A gente sabe que, muitas vezes, a quantidade, ela não é qualidade. Então, se você tem seus pouquinhos seguidores aí, se forem seguidores, né, amigos, fiéis, verdadeiros, é melhor do que se você tem uma carrada de seguidores que estão lá só para bisbilhotar a sua vida, né? É verdade. Olha, eu até soube recentemente, eu não sei se procede, né, o que me falaram, mas me disseram que as pessoas compram seguidores. Então, verdade, assim, é verdade. Se isso procede, isso é preocupante. Então, assim, eu tenho adicionado na minha conta pessoas que são desconhecidos. Então, assim, isso é preocupante por quê? Porque muitas vezes os jovens, eles não têm maturidade suficiente para separar o joio do trigo. E a gente sabe os casos de pedofilia que estão acontecendo, os casos de assédio, né? Então, assim, acaba que uma ferramenta desse tipo, em que está facilitando o seguidor, ele também está aproximando a pessoa de um pedófilo, de alguém que pode não ter boas intenções, sabe? Então, há toda uma preocupação, a gente vê ainda as escolas pouco preparadas nesse sentido.
Os pais também, que já têm muitas vezes uma carga de trabalho exaustiva para dar conta, né, de manter sua família, às vezes com pouco tempo para conviver com seus filhos, né? Então, assim, tem muitos fatores que dificultam muito esse relacionamento familiar e, assim, o que talvez responda porque que no Brasil, aqui no Brasil é um exemplo, tem crescido o número de suicídios em jovens. Senhora Regiane, o tempo infelizmente passa muito rápido, né? Mas a gente passou algumas informações importantes. Eu queria só que a gente concluísse, que a senhora passasse mais uma vez o número, né, que as pessoas podem ligar lá para o CVV, um número importantíssimo desse trabalho voluntário na prevenção do suicídio. Nós trabalhamos 24 horas atendendo por telefone através do número 141. Nós também atendemos pessoalmente, no horário de 8 às 17 horas, na rua Ministro José Bastos, número 806, no bairro de Fátima. Ok, agradeço mais uma vez a participação da senhora aqui no nosso programa plenário da cidade, desejando e parabenizando pelo trabalho que é feito lá no CVV. Obrigado. Nós que agradecemos mais esse espaço que está sendo aberto para o CVV. Obrigado pela sua audiência também no nosso programa e marcamos o nosso próximo encontro. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.